Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Que a misericórdia, a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos nessa noite em que estamos mais uma vez falando da palavra de Deus. Nós estamos felizes por mais uma vez poder estar na sua casa. E nessa noite nós queremos falar a respeito do livro de Apocalipse. A primeira coisa entendermos que a palavra Apocalipse, muito diferente daquilo que muita gente pensa, não significa sinistro, não significa tragédia, porque normalmente quando se vê alguma coisa, um terremoto, um maremoto, isso é um apocalipse, como se a palavra apocalipse fosse uma tragédia, fosse algo monstruoso. A palavra apocalipse significa a revelação. E as pessoas tratam a palavra apocalipse como se fosse algo terrível. No capítulo de número 6 de Apocalipse, nós encontramos escrito assim, capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Primeiro, para entendermos o Apocalipse, nós precisamos entender o significado do cavalo branco, o significado do homem sentado sobre o cavalo e o que significa a coroa. Para entendermos isso, nós precisamos estudarmos a Bíblia. É o que nós vamos fazer nessa noite. Veja bem, amados, que eu já vou adiantar aqui de antemão que cavalo é animal. E animal na Bíblia significa rei ou reino. Mas aonde está isso? Vamos para a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel, capítulo de número 17 e o versículo 15, ou melhor, o versículo 17, 7:17 do livro de Daniel. Está escrito assim, ó: estes grandes animais, que são quatro tronos, são 4 reis que se levantarão. Vou ler novamente. E esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão. Quer dizer, 4 animais, 4 reis. Então a simbologia de Apocalipse, nós precisamos entender a simbologia para poder entender o Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito assim para a gente ler e ficar pensando, meu Deus, o que é isso? Uma coisa do outro mundo. Foi escrito em uma linguagem simples que qualquer judeu entenderia. Só que se as pessoas não conhecem a Bíblia como um judeu conhece, não tem entendimento. Então, primeiro, nós estamos lá em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 2. Então, veja bem. Eu olhei e eis um cavalo branco. Quer dizer, um rei ou reino. Cavalo é animal. Animal no livro, na Bíblia, tem a interpretação como reino. E aí diz o seguinte assim, ó: e o que estava assentado sobre o cavalo, ele tinha um arco. Veja bem, ele tinha um arco. Veja bem, amados, que também diz aqui, e foi-lhe dado uma coroa, não é uma mulher velha, tá?
É uma coroa. Agora, qual o significado de coroa? Entendeu? Qual o significado de coroa na Bíblia? A coroa na Bíblia significa trono. Eu já vou dizer de antemão para você. Eu não separei nenhum versículo aqui para ler para você, mas você, por dedução, você vai entender o que eu estou falando. Coroa significa trono. Por quê? Porque nenhum rei se assentava sobre um trono sem coroa. Quando o cara sentava sobre um trono, ele tinha que estar sobre a sua cabeça o quê? A coroa de rei. Então, coroa significa trono. O que é? Aqui eis que olhei um cavalo branco, isso é, um rei poderoso, tá? Que estava sentado e foi-lhe dado uma coroa, um trono. Eu quero que você entenda que aqui nós estamos lendo não sobre Jesus, mas sobre o anticristo. Porque a Bíblia diz que ele tinha na sua mão um arco. Se você ler mais adiante em Apocalipse, você vai encontrar Jesus com uma espada aguda que sai da sua boca. Vamos continuar na simbologia de Apocalipse para poder entender melhor? Veja bem, então, animal, vamos para a simbologia, toda a simbologia que está em Apocalipse. Simbologia, o que significa? Animal significa o quê? Rei ou reino. Mulher, no livro de Apocalipse, você vê, no capítulo 12 lá fala de uma mulher vestida de sol. Qual o significado da palavra mulher na Bíblia? No livro de Efésios, no capítulo de número 5, no seu versículo de número 23, versículo 23, diz assim, ó, 5:23 de Efésios. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. No versículo 32, diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O versículo 31, para você ter entendimento, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é esse mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então a palavra mulher na Bíblia significa propriamente igreja. Nós sabemos que a igreja é chamada também de noiva, a esposa do Cordeiro, em Apocalipse. O que é a mulher, que a igreja é chamada? De noiva, a esposa do Cordeiro. Há outra simbologia na Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, quando fala a respeito do anticristo, ali no capítulo de número 13, diz, vamos ler aqui, capítulo de número 13 de Apocalipse, aonde fala e diz assim: e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja bem, essa besta subiu da onde? Do mar, isto é, das águas. O que significa águas no livro de Apocalipse? No livro de Apocalipse, água significa nada mais, nada menos. Vamos para Apocalipse, capítulo de número 17, e no seu versículo de número 15. O que diz lá? E disse-me: as águas que viste, onde se assentam a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. Então o que é a água em Apocalipse? É povos, nações e línguas.
no livro de Apocalipse. Essa é a simbologia do Apocalipse para termos entendimento. Veja bem então, amados, que a Bíblia também fala em Apocalipse de dia. Veja bem, a Bíblia fala de dias. Então veja bem, vamos para o livro de Apocalipse, ou melhor, vamos para o livro de Números, para termos entendimento qual é o significado de dias na Bíblia. No livro de Números, no capítulo de número 14 e versículo de número 34, eu separei aqui para você ter entendimento, diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Ali o Senhor estava dizendo que cada dia que eles espiaram a terra prometida, como o povo duvidou e disse que aquela terra era terra de gigante e que não poderiam possuir a terra, o Senhor disse: olha, cada dia, quantos dias vocês esperam a terra? 40 dias? Então cada dia vos será um ano. Então, no livro, na Bíblia Sagrada, cada dia representa um ano. Há uma simbologia toda. Veja bem as 70 semanas de Daniel. Cada dia, um ano. 7 dias, uma semana, 7 anos. Então veja bem, amado. Mas também na Bíblia, no livro de Apocalipse, há referência de ventos. De vento. E para nós entendermos o que é vento no livro de Apocalipse, nós precisamos ir para o livro de Jeremias, no capítulo de número 51, no seu versículo de número 1, aonde diz o significado de vento. Vamos ler então? Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantaram contra mim. O Senhor estava levantando um vento contra a Babilônia. Que vento foi esse que Deus levantou contra a Babilônia? Ciro, o persa, que destruiu Babilônia. Então o Senhor estava levantando uma guerra. Então o significado de vento na Bíblia é guerra. Toda vez que você lê Apocalipse e disser lá vento, significa guerra. Vento, guerra. Entendeu? Um dia, um ano. Água, povos. Mulher ou noiva, igreja. Animal, rei ou reino. Vamos adiante? A Bíblia também fala no livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, lembra que nós estávamos lá, aonde diz que aquele rei que vai se levantar, isto é, o anticristo, ele diz aqui, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não tá chamando o cara de corno não, tá? Entendeu? Diz que a besta tinha 7 chifres. Besta é animal. O que significa animal? Rei ou reino. Então está falando de um rei, que é o anticristo, e chifre. Qual o significado de chifre? No livro de Apocalipse. Apocalipse mesmo responde no seu capítulo de número 17 e no seu versículo de número 12. Vamos lá, então, versículo 12 do capítulo 17 de Apocalipse. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como rei por 1 hora. O que significa então
o chifre? O chifre significa poder, rei ou reino. Significa três coisas: poder, rei ou reino. Quando fala aqui que o anticristo, ele sobe do mar com 7 cabeças, e com 10 chifres, significa que são 10 que são reinos que vão se aliar a ele. Veja bem, amado, as diademas estão sobre os 10 chifres, poder político, e não sobre as 7 cabeças. A fonte da autoridade, que é do dragão, que delega a sua autoridade. A besta reservará uma encarnação política, social do mal. Está falando do anticristo. Vamos adiante na simbologia. A Bíblia também fala de tempos. Lembra lá das 7 semanas de Daniel, quando diz um tempo e metade de um tempo? Lembra? A última semana, que é um tempo, isso é, metade de um tempo e metade de um tempo. Para entendermos a respeito de tempo, nós precisamos ir para o livro de Daniel, no capítulo de número 11 do livro do profeta Daniel, no seu versículo de número 13. Livro do profeta Daniel, capítulo 11 e versículo de número 13. O que diz lá? Nós estamos falando de tempo. Qual o significado de tempo? Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempo, isto é, de anos, olha bem, a cabo de tempos, isto é, de ano, tempo igual a anos, virá a presa com grande exército e com muitas fazendas. Veja bem, o que diz aqui? E ao cabo de tempo, isto é, de anos. Então, tempo igual a anos. Então, tempo igual a anos. Veja bem, amado, mas a Bíblia também fala de dragão. Lembra lá do capítulo 12, do versículo de Apocalipse, aonde diz assim, ó, que diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e gritava com ânsia de dar à luz. E vi outro sinal no céu, e eis que um grande dragão. Capítulo 12 diz que um grande dragão. Mas agora, qual o significado da palavra dragão? Veja bem, amado, no mesmo capítulo de número 12, no versículo de número 9, capítulo de número 12, versículo de número 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O que diz aqui? Que o dragão é a antiga serpente, chamada Diabo. Então, quando você ler na Bíblia, ou ouvir a palavra dragão, significa diabo. Dragão, diabo. Vamos a outra simbologia. Veja bem, amado, que em João, capítulo de número 1 e versículo de número 29, João, capítulo 1, versículo 29, vamos aqui. Quando você lê na Bíblia cordeiro,
Qual o significado? No capítulo 1 de João, no versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cordeiro, Jesus. Cordeiro morto, Deus da fundação do mundo, o Cordeiro. Mas vamos continuar ainda. Você pode ver que a Bíblia também fala, no capítulo de número 13, se não me falha a memória, vamos abrir aqui, fala de uma besta que sobe do mar, que é o falso profeta. E veja bem, amados, que no capítulo 12, vamos ver aqui, capítulo 12, versículo 4, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 4, fala aqui, amado, de cauda. Veja bem, capítulo 12, versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das nações, e estrela do céu, e os lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher. Quer dizer, a sua cauda. Só que a palavra cauda na Bíblia, em Isaías, capítulo de número 9, vamos lá, Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo 15, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9 e versículo de número 15, vamos ler. Veja bem, o ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade, a cauda. Eu vou ler de novo. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Quer dizer, o falso profeta é a cauda. O falso profeta é cauda. Entendeu? Isso no livro de Isaías, no capítulo de número 9 e versículo 15, diz que o falso profeta, que quando fala de cauda, ali no capítulo 12, que levou após si as estrelas do céu, é o falso profeta atuando. É o falso profeta enganando. Entendeu? Mas a Bíblia também fala, no livro de Apocalipse, de estrelas, lembra bem? Lembra no livro de Apocalipse que fala de estrelas? Qual o significado de estrela no livro de Apocalipse? Vamos para Apocalipse, capítulo de número 1, se não me falha a memória. Capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 1. Vamos ver aqui. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Veja bem, amados, só para você ter entendimento, capítulo 1, aonde diz que ele é aquele que caminha entre os 7 castiçais. E depois ele explica para João aqui, que no capítulo 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem vestido, com vestes compridas, versículo 12, versículo 13, e os seus pés, versículo 16, e tinha nas 7 destras as 7 estrelas da sua boca,
Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7. Então, quer dizer, as 7 estrelas, estrela, anjo, que a palavra anjo tem um significado. Todo mundo fala anjo, 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 mas não sabe o significado da palavra anjo. Também no livro de Daniel nos explica. A palavra anjo significa mensageiro. No livro de Daniel, no capítulo 12, e no versículo de número 4, vamos ver o que diz lá. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim dos tempos, porque muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Diz aqui no capítulo de número 12, versículo 4. No versículo 13, diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que anunciam, os que muito ensinam a justiça, refugirão como as estrelas e sempre brilharão eternamente. Está falando do quê? Dos mesmos, da mesma estrela de Apocalipse, dos mesmos mensageiros. Veja bem, irmãos, então, que o livro de Apocalipse, ele é cheio de uma simbologia que precisamos ter alguns entendimentos para que venhamos entender o significado daquilo que descreve o livro de Apocalipse. Muito embora muitas pessoas queiram muitas vezes ter entendimento do livro de Apocalipse e muitas vezes não conseguem entender ou ter discernimento do livro de Apocalipse. A palavra cabeça, monte, em Apocalipse, vamos dar o significado para nós concluirmos. No livro de Apocalipse, a palavra cabeça e monte, no livro de Apocalipse. Vamos ver o significado aqui. Apocalipse, capítulo de número 17. Capítulo 17, versículo de número 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então veja bem, cabeça e monte têm o mesmo significado. Veja bem, amados, então, que o livro de Apocalipse nos reserva uma simbologia bem ampla para nós termos entendimento a respeito do símbolo de Apocalipse. Veja bem, amados, que a palavra sol, quando diz lá que a mulher é vestida de sol, nós temos a interpretação do sol no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 12. Se você está com a Bíblia na mão aí, você vai entender agora os significados da palavra sol. E virei para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais, 7 castiçais de ouro. Veja bem, amado, no Salmo de número 84, versículo de número 11. Salmo de número 84, versículo de número 11. Eu acabei lendo um versículo ali que era outra coisa. Eita glória. Salmo 84. 84, versículo de número 11. Vamos lá então?
o verso de número 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. O Senhor é o quê? Um sol. Então, quando está falando de sol, está falando de Jesus. Tá? Veja bem que a palavra lua diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, vamos lá, no Apocalipse novamente, para termos entendimento. Capítulo de número 1 do livro de Apocalipse, no seu versículo de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho de homem, vestido até os pés, de uma veste comprida, cingido pelo peito, de um cinto de ouro, e a sua cabeça era cabelos brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés reluzentes como reluz do latão, como sendo retirado de uma fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Veja bem, amados, que a palavra sol, ela tem muitos significados. Vamos mais ver aqui o que eu poderia acrescentar mais nesta noite. Já falamos a respeito de diademas, já falamos a respeito de reino. Então veja bem, amados, que há uma simbologia no livro de Apocalipse muito rica, porque os animais lá de Daniel, são os mesmos animais de Apocalipse. De uma fácil interpretação. Veja bem então, amado, que quando a Bíblia fala no capítulo 6 de Apocalipse a respeito, olha bem, vamos de novo para o capítulo 6 de Apocalipse e vamos falar um pouquinho a respeito desse capítulo 6 para nós concluirmos. É os 4 cavaleiros do Apocalipse, até filme houve a respeito disso. Agora vamos falar um pouquinho aqui. O segundo cavaleiro que saiu é um cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Vamos analisar aqui. Nós sabemos que cavalo é reino, que cavalo é nação, não é assim? É uma nação, é um reino. Veja bem, amados, que se um reino se levantasse, se só um reino se levantasse, amados, e tentasse fazer guerra com o mundo inteiro, segundo a ONU registrada, há 193 países na Terra. Irmão, para esse rei, não está falando de vários, porque não tem, um cavalo aqui não tem chifres, não tem 10 chifres, não tem várias cabeças, não, é um animal só. Significa o quê? Um reino. Se um reino só quisesse fazer guerra no mundo todo, tá, amados? Veja bem, amado, ele ia ter que fazer guerra, e ele ia precisar, para fazer guerra, meu Deus do céu, de fazer um dia de guerra, ou 2 dias de guerra em cada país, entendeu? Para fazer 3 dias, 3,7 dias, não chega a 4 dias de guerra, em cada país, ele ia precisar
de 3,4 dias e a guerra ia durar 10 anos. Não tem como. Numa guerra de 10 anos, ele demoraria em cada país, uma guerra de 10 anos, demoraria em cada país 19 dias. E numa guerra de 2 anos, ele ia precisar de 3,7 dias em cada nação. É impossível derrotar uma nação em menos de 4 dias. E como fazer guerra um só país com muitos países aliados seria inviável e quase impossível. Agora eu quero fazer uma pergunta para você e vou deixar você pensativo. E Deus queira que eu esteja errado. É uma nação. É um cavalo vermelho. Agora eu vou perguntar para você. O coronavírus surgiu aonde? Na China. Que cor é a bandeira da China? Vermelha. Que cor é o uniforme dos soldados da China? Vermelha. E vai atingir toda a terra. Não será esse o cavalo vermelho? Não será o coronavírus a espada? Hã? Porque depois desse coronavírus que está vindo aí, amados, escuta com atenção, depois desse coronavírus vai acontecer o cavalo preto e o cavalo amarelo. O que você acha que vai acontecer com as nações dispondo de todo o fundo de reserva para salvar vidas? O que você acha que vai acontecer com as firmas, lojas fechadas sem poder abrir? Desemprego em massa, falência, desemprego, fome, miséria. E depois da miséria, a morte. O cavalo amarelo. Queira eu, Deus queira que eu esteja errado. Deus queira que não seja a China, o cavalo vermelho. Que isso aí esteja para acontecer ainda mais adiante. Porque se for, se prepare. Porque pela Bíblia é terrível o que vem depois. Entendeu? Porque, pastor, mas fala ali o anticristo, o primeiro cavalo. Aqui pode simbolizar o nascimento do anticristo. Porque ele só se revela no capítulo 13. Pense nisso. Pense nisso. Toda a simbologia de Apocalipse. Amanhã nós temos culto ali na sede. Na segunda-feira talvez a gente vá falar mais um pouquinho sobre Apocalipse. Vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse. Há muita coisa boa em Apocalipse. Entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre o anticristo. Vamos? Então tá, combinado. Segunda-feira, 20 horas, nós vamos estar de volta. Mas eu quero fazer uma oração por você. Espero que eu tenha sido útil, que você tenha aprendido nesta noite. E eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, na tua presença, ó Deus, nós chegamos, Pai. Glorificamos o teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pela tua fidelidade. E pedimos, Senhor, que a tua bondade seja estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre as vidas que oram comigo neste momento. Quero apresentar, Senhor, cada vida, Senhor. Quero apresentar esta vida que está enferma. Quero apresentar, meu Deus, este homem, esta mulher, a casa, a família. Eu quero te pedir, meu Deus, que a tua misericórdia esteja sobre a tua igreja. Meu Deus, que a tua igreja, Senhor, venha acordar. Que a tua igreja, Senhor, venha te buscar. Que a tua igreja, meu Deus, venha falar contigo. Que a tua igreja, Senhor, venha buscar a tua presença e a tua face. E que o Senhor venha dar livramento à tua igreja. Meu Deus,
guarda a tua igreja, guarda o teu povo, protege, meu Deus, os teus servos, as tuas servas. Assim nós pedimos a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a outra oportunidade. Até lá, querendo Deus.